Buenas. Nessa sessão, a gente vai complementar as medidas de desempenho de fundos de investimento, de carteiras que a gente viu nas outras sessões, com o índice de Sortino. Ele, na verdade, vai na mesma linha dos índices de Sharpe e de Treynor, mas o que lhe muda, basicamente, é a medida de risco que ele considera. Então, no índice de Sharpe, a medida de risco principal é o risco total medido pelo desvio padrão, o risco total dos retornos do fundo ou da carteira. No índice de Treynor, a medida de risco é o beta, que é o risco de mercado, ou o risco daquele fundo, ou daquela carteira de investimentos em relação ao mercado, ao índice de mercado, na verdade, o índice Bovespa ou outro índice que você queira usar. E no Sortino, a medida de risco usada é chamada semivariância ou semidesvio padrão, porque ele não olha toda a variabilidade, mas ele só olha a variabilidade daqueles retornos que ficaram abaixo de alguma referência. Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que definir no Sortino é qual que vai ser a nossa referência. Vai ser a taxa de juros livre de riscos, como, por exemplo, a taxa Selic ou a taxa DI. Vai ser, por exemplo, a taxa de retorno do índice Bovespa. Vai ser uma taxa, por exemplo, da poupança. Você define qual que é a taxa que você vai usar como referência e, a partir daí, calcula o retorno e o risco, ou melhor, o retorno excedente, que seja, o retorno do fundo ou da carteira de investimento ou da ação em relação a aquele índice de referência, ou benchmark, e calcula o semidesvio padrão ou semivariância em relação também a esse índice de referência. Então a gente vai ver um exemplo onde vai ficar mais fácil entender isso e o que é o tal do semidesvio padrão ou semivariância, e calcular o Sortino e também comparar com o índice de Sharpe, e para isso eu vou usar dados que a gente já usou nos outros vídeos. Então, vamos lá para o Excel. Então, tá aqui, vocês estão vendo a planilha, e eu já tinha calculado aqui, a gente partiu dos fundos Dynamo Cougar e do Alaska Black. Tenho aqui duas referências, o índice Bovespa e o CDI acumulado, e aí a gente tinha calculado os retornos mensais de cada um destes fundos. E não somente desses fundos, mas também dos benchmarks, então o DI e o Ibovespa. E aí calculamos as médias do período, tanto para cada um dos fundos, quanto também para os benchmarks, e calculamos também o índice de Sharpe para cada um deles. Então, para o Sortino, a primeira coisa que a gente vai ver é o seguinte: preciso calcular o semidesvio padrão, e eu vou usar aqui como referência a taxa DI. Então, tudo que ficar abaixo da taxa DI, então esse vai ser a nossa, eu vou até pintar com uma cor diferente, para a gente ter essa referência aqui. E o índice de Sortino é aquilo que eu comentei, a gente pode escolher a referência que bem entender. Na verdade, até os outros índices, se quiserem mudar a referência, sem problema, só não dá para usar aquele mesmo nome, porque, vamos dizer, aquele índice, quando fala índice de Sharpe, por exemplo, já é o retorno do fundo menos do ativo livre de risco sobre o desvio padrão dos retornos do fundo. Então, vocês podem criar seus próprios índices sem problema. Então, está aqui a taxa DI. E aí a gente vai calcular, por exemplo, vou usar como referência essa média aqui do desvio padrão, do desvio padrão, desculpe, a média da taxa DI. Então, vou marcar aqui com uma cor diferente para a gente não esquecer. E, de novo, posso criar o benchmark que eu bem entender. Então, vou chamar isso aqui de retorno excedente.
Então, é retorno excedente, eu pego aqui do dínamo, vou calcular aqui com o dínamo, menos essa média aqui do DI. Então, fixei aqui, e esse aqui é o retorno excedente de cada um dos meses aqui do dínamo. Muito bom. O próximo passo aqui, o que a gente vai fazer é o seguinte, ele não olha no semidesvio padrão, no caso do Sortino, ele não olha todo mundo, ele só se importa com quem ficar abaixo desse retorno, ou seja, quem vai ficar aqui negativo. Então eu vou mudar aqui a fórmula para a gente incorporar isso daqui. Então esse é o retorno excedente, e eu vou colocar o seguinte, olha, se isso daqui for menor do que zero, então ficou abaixo de zero, então me calcula justamente, vou refazer aqui a conta, pronto, me calcula o retorno do fundo menos esse retorno médio aí da taxa DI. Se não, coloca o valor zero. Então, tá aqui. Vou copiar e vou colar aqui para baixo. E aí fica mais fácil ver os valores negativos. Tá ok? Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou calcular esse retorno excedente ao quadrado. Então, retorno excedente ao quadrado. Então, vou levar tudo isso aqui a 2. Então, põe o chapeuzinho do vovô aí, o circunflexo, e põe elevado a 2. Também, quem não quiser levar a 2, pode fazer ele vezes ele mesmo, que também funciona da mesma forma. Então, gosto do freguês. Tem mais de um jeito de fazer isso daí. Opa! Só vou apagar essas coisas que ele repetiu a mais. Então, está aqui o quadrado. E agora, eu já posso calcular aqui a semivariância. Então, vou colocar aqui semivariância. O que vai ser a semivariância? Vai ser a soma de todos esses quadrados. E reparem aí que é o seguinte, eu peguei e coloquei todos os valores que antes estavam positivos, ou seja, quando o retorno do dínamo estava maior que da taxa DI, eu coloquei igual a zero para a soma não ser impactada. Então, somo esses quadrados e aí vem o seguinte, eu vou dividir isso daí pelo número de observações aqui no total, ou seja, divido por aqui, pelas 12, tem 12 meses aqui, ó, pelas 12 linhas que eu estou considerando. Então vejam, na verdade, o seguinte, que eu só tenho 3 observações assim, com retornos abaixo do meu benchmark, que foi esse DI médio mensal, mas eu vou dividir pelo total de observações aqui consideradas, tá certo? Esse é um detalhezinho. E agora eu calculo o semidesvio padrão. O que é o semidesvio padrão? É a raiz dessa semivariância. E pronto, está aí calculado. É assim que a gente calcula o semidesvio padrão, que dá aqui 9,68. E aí, finalmente, já posso calcular o índice de Sortino. Então, como eu calculo o índice de Sortino? Pego a média dos retornos, aqui do dínamo, subtraio aqui a minha referência, que a gente usou o DI, e divido pelo semidesvio padrão, que a gente viu agora como calcular. Ok? Feito isso daqui, pronto, já tenho meu índice de Sortino. Tá joia? E a mesma coisa aí a gente pode fazer
agora para o Alaska Black, também vou fazer aqui os passos. Só que agora eu já vou fazer tudo de uma vez só. Então, vou pegar aqui, deixa eu só puxar uma coluna aqui, para ficar mais fácil de ver tudo, para ficar mais fácil ver a fórmula. Então, fazendo tudo de uma vez, eu coloco aquele C, ó. C, o Alaska Black aqui. Opa, vou colocar entre parênteses. Vou até escrever de um jeito diferente, ó. Se esse Alaska Black for menor do que a nossa referência, e aí fixo aqui com F4, é um jeito diferente da outra vez. Da outra vez eu fiz assim, entre parênteses, se a diferença entre o retorno menos o meu benchmark for menor do que 0, aí considera. O outro jeito de fazer, se o retorno for menor que do benchmark, é a mesma operação, aí eu vou fazer justamente aqui. Deixa eu só corrigir aqui uma coisa que eu vi. Agora eu estou olhando o Alaska Black, então é L4. Menos o retorno aqui médio, ou coloca 0 aqui. Então, se der negativo, eu considero a diferença do retorno menos o benchmark, ou seja, quanto que eu fiquei longe ali desse benchmark. Se não der negativo, coloca 0. Só que eu quero ao quadrado, então elevo ao quadrado. Então põe aqui o chapeuzinho do vovô, elevo ao quadrado. Deixa eu só formatar aqui como percentual. Pronto. Então, aí arrasto aqui. Vejam que aqui eu tenho mais observações aqui que deram negativas, no caso do Alaska Black, do que com o Dynamo. Então, ele deve dar um semidesvio padrão maior. Aqui eu só vou copiar e colar a fórmula. Então, olha, pega a soma desses valores, a soma dos quadrados e divide pelo número de observações. E aí é só tirar a raiz desse daqui, dessa semivariância, que eu tenho semidesvio padrão. Também vou formatar aqui. Vejo que foi o semidesvio padrão do Alaska, foi o dobro do semidesvio padrão do Dynamo. Então, assim, o Dynamo perdeu mais vezes e perdeu mais. Então, por isso ele tem um semidesvio padrão maior. E aí é só calcular o sortino, também fazer a mesma história. Pega o retorno médio, menos do benchmark, que a gente considerou, divide agora pelo semidesvio padrão. E aí tem o sortino que também deu negativo. E tá aí. O índice sortino é interessante justamente por capturar essa coisa. Olha, não basta meu risco, ou melhor, risco relevante para mim, não é a variabilidade, mas é a variabilidade abaixo do benchmark. Ou seja, no sortino é como se você dissesse o seguinte: olha, risco para mim não é ganhar mais ou ter retornos acima daquela minha referência. Risco para mim é ter retornos abaixo da referência. Tá ok? O que é para muita gente. Então, para mim pessoalmente, risco é quando não é quando o fundo ganhou 7%, depois ganhou 8%, depois 15%. Isso é variabilidade? Mas para mim é uma variabilidade positiva. Eu estou ganhando. Para risco, para mim é assim, olha, o fundo perdeu, ele ganhou 1%, quando eu queria ganhar pelo menos 4%. Tá bom? Então, é uma medida de risco que faz muito sentido com que muita gente já imagina risco. Então, não é ter variabilidade para cima não é ruim. Tá? Ter variabilidade para baixo, sim, é ruim. Ter perdas é ruim. E por isso que muita gente gosta do sortino, diferente do Sharpe, porque ele está olhando justamente aquela variabilidade das perdas. É o que a gente vê quando a gente construiu justamente estas medidas daqui. A gente só está olhando
para as perdas. Não tô, tudo que é positivo para mim ou acima do benchmark é algo positivo, eu nem vou considerar como risco. Tá ok? E aí a gente pode também variar o nosso benchmark. Então, se eu quiser, eu não preciso comparar, fazer isso só para comparar. Eu não preciso, eu vou olhar agora, vou mudar o benchmark para o Ibovespa. Então, vou só mudar aqui ó, as fórmulas, copiar aqui, colar aqui para baixo, mudei aqui Ibovespa. Aqui está tudo ao quadrado, não preciso mexer. Aqui também não preciso mexer. E pronto, aqui está bonitinho. Esse aqui eu preciso mexer, que mudar aqui o benchmark do CDI para o Ibovespa. Então, está aqui. Então, tá aqui, tá certinho. Sempre confiram suas fórmulas, tá, pessoal? Então, não acreditem que está tudo no automático. Então, eu sempre gosto de conferir e sempre recomendo que vocês revisem as fórmulas, principalmente quando vai copiar de um lado para o outro, que às vezes a gente copia errado, esquece de travar alguma coisa. Então, tá aqui. Então, esses são os índices sortindo. Se eu mudar o meu benchmark, então, por exemplo, se eu mudar o meu benchmark daqui, do CDI, nesse caso, para cá. Então, mudando o meu benchmark do DI para o Ibovespa, meus índices sortindo mudam também. E aqui, como comentei, o índice sortindo ele dá essa liberdade. Quer mudar o benchmark? Beleza. Você só tem que definir qual é o benchmark e tomar cuidado na hora de comparar uma coisa com a outra. Então, olha, eu pego o sortindo de alguma publicação ali, vejam, o cara divulgou o índice sortindo. Legal. Mas qual que é o benchmark? Qual que é a referência que ele usou? É o Selic, é o DI, é o Standard Poor's 500? O que ele usou? Falar somente, usei o índice sortindo, e não falar o benchmark não serve para absolutamente nada. Você não sabe com o que comparar. A menos que o sujeito dê uma lista lá de fundos com tudo calculado. Tá ok? Aí você pode olhar uma coisa contra a outra. Tá bom? Lembrando que o índice sortindo também tem problema como o índice de Sharpe quando fica negativo. Não faz muito sentido. Tá? Então, quando o índice sortindo é positivo, beleza. Quando é negativo, já é ruim mesmo, então esquece. Se é ruim, corre mais risco, então esquece ainda mais. Ou se é ruim e corre pouco risco, é perder dinheiro com certeza. Então, esquece. Tá joia? Muito bom, pessoal. Espero que tenha ficado claro o que é o índice sortindo. É uma medida interessante justamente para ver como que ele se comporta em relação as perdas abaixo em relação de um certo benchmark. E é sempre legal olhar assim, o sortindo e o Sharp um do lado do outro, porque o ranqueamento, a lista dos melhores investimentos, ou sua carteira de investimento pode mudar em função disso daí. Tá bom? Até mais!